Eu vou fazer um vídeo agora a respeito de um filme clássico que todo mundo deveria assistir, que chama-se Touro Indomável. E o personagem principal desse filme, ele é um boxeador e o nome dele é Jake LaMotta. E eu tenho até hoje o DVD desse filme guardado. E uma coisa que eu me arrependo de não ter comprado foi uma fita VHS que eu vi num sebo uma vez, Touro Indomável. E tu vê que é um filme preto e branco, um filme que veio numa época que vinha um monte de filme de boxe, né? Daí surge o Raging Bull, baseado num livro, e aparece o filme, né? Que é um filme assim que ele é muito pessimista, em nenhum momento ele é otimismo, até na ele se torna um cara incapaz de achar prazer nas conquistas dele. Ele não vê prazer nas conquistas dele. Ele vê como simples, ele vê com simples desdém, né? Inclusive tem uma cena, tem uma cena lá muito, tem uma cena lá muito bizarra que ele acha, ele é tão paranoico e tão doente mental que ele é estúpido, ele quebra o cinturão dele com o martelo, tira as joias, vê o quão burro, além de idiota, além de ser tóxico, radioativo, ser um marido que age de uma maneira possessiva, ele ele surra a mulher. Daí tem uma cena lá que eu ia falar que ele tem na cabeça dele que a irmã, que a mulher dele tá tendo romance com outros homens e tal. E daí a mulher pega e me manda uma pra calar a boca dele, dele fica mais louco ainda. E o filme é isso. É meio que uma destruição total, não só física, mental de um cara delirando, né? O filme começa acho que em 1941 e termina em 1964 com ele lá no meio que um fazendo lá show de stand-up, gordo, pesando acho que uns 130 quilos lá e citando Shakespeare e tal. E daí tem uma cena que eu acho tão bacana, né? Que hoje em dia os caras não conseguem fazer porra nenhuma. Eles ele não aceita ser patrocinado pelo mafioso local lá, pelos mafiosos locais, né? Daí até os caras falam assim que pega mal, porque os caras querem patrocinar ele e ele se recusa. E ele pega e daí o irmão dele vai acessar, vai representar ele. Daí mostra o cara falando, ele não vai conseguir lutar pelo cinturão, não interessa quanta gente ele derrote, não interessa, ele não vai lutar, porque ele não faz parte aqui da patota, ele não é patrocinado por, ele não é patrocinado por nós e tal, pela gente. E daí mostra enquanto tá tendo esse diálogo entre ele é cabeça dura, nem que se Jesus Cristo descesse da cruz do Calvário e fosse querer convencer ele, ele não aceitaria. Daí o cara, daí entre essa cena entra uma linguagem muito bonita cinematográfica, que é um monte de prato sujo em cima de uma louça assim, né, para lavar no restaurante, né? Daí tipo aquilo representa que eles estão lavando prato sujo, lavando tudo sujo ali, né? Botando tudo a ver ali. Daí tu vê que ele comia que nem um animal, ele era um retardado mental, um psicopata. Tu vê até, o filme representa muito isso. Tem uma hora que ele tá arrumando a antena da TV lá, com a camisa aberta, uma pança gigante, tá pançudo assim já, todo desgrenhado, o cabelo tudo torto.
E tu vê que ele já não tá treinando direito, ele não tá vivendo direito adequadamente, ele é doente. E diz que o cara da vida real, né, o Jake LaMotta, inclusive tem uma entrevista do Jake LaMotta junto com o Mike Tyson no final dos anos 80. E diz que esse cara era mais doente ainda. Ele foi casado com a guria, agora me fugiu o nome. Me fugiu o nome da guria agora que o Jake foi casado, né? Que daí é interpretado pela Kate Moriarty, que é uma atriz que fez esse filme e meio que sumiu depois, assim. Mas, tipo, ela era uma guria que meio que saiu até em revista Playboy e tal, depois já quando ela era mais velha. Então, e ele era um cara que sempre saía com mulher bonita, né? O Jake LaMotta, né? Ele era um cara que sempre teve relacionamento com mulher bonita e tal. E foi um cara que viveu esse absurdo americano, né? Esse negócio difícil comparar assim, falar, sei lá, Homer Simpson, né? Esses absurdos americanos que tem, como os Estados Unidos, ele fornece, né, esse material para essas pessoas terem esse, as pessoas elas se autodestroem, né? Elas se entram numa pira assim de destruição mesmo, né? Então, entra por uma questão de facilidade, também financeira, porque é um país rico, é um país que tem muita grana, e é todos os exageros, assim. Eu acho que o Toro Indomável ele não é só um filme sobre um filme humano, sabe assim, de tipo um cara doente mental que não conseguiu, como está escrito no livro lá, Mil e Um Filmes para Ver Antes de Morrer, está escrito lá que ele era tão idiota e tão estúpido que ele não conseguia ter consciência e ele não conseguia ter sabedoria de digerir todas as conquistas que ele tinha, então de tão estúpido que ele era. O maior pecado que ele tinha era como ele era estúpido, né? E como ele teve a possibilidade de ter tudo e acabou não tendo nada, né? Então me lembra muito aquele Lugo lá do No Pain No Gain, né? Sem dor, sem ganho. Daí meio que é uma representação assim desse americanoide, assim, esse americano que ele nunca viveu como nós na América Latina, né? Que você pode morrer porque um cara botou um revólver na tua cabeça e queria levar teu tênis, ou quer levar teu celular, quer te roubar, quer te estuprar, quer te fazer qualquer coisa com você. Então, tipo, os Estados Unidos, ele tem esse poder, beleza americana mostra isso, outras coisas assim, mas tipo, o americano, eu sinto que o americano, o Philip Roth mostra isso, o Henry Miller também, tipo, o americano, eu vejo que o americano, se ele vivesse no Brasil, cara, ele ia ter muito problema. Eu fico pensando esses americanoides aí que vivem com depressão, com tristeza, imagine se eles vivessem no país que a gente vive. Os caras são fracos mentalmente, morando num país de primeiro mundo, com grana, com fácil acesso à educação, fácil acesso a tudo, né? Os caras vivem no exagero, o exagero da comida, o exagero dos carros, o exagero das moradias, o exagero de tudo, né? Tanto que diz American Dream, né? O sonho americano, né? Só que, tipo, tu vê que são pessoas, assim, que meio que doentes, assim. Doentes. Se você parar para analisar os Estados Unidos em si, tu vê como é que eu fiz essa analogia, né? Toro Indomável, Raging Bull, esse americano, né? Que é aquele cara doente, doente mental. E os Estados Unidos, ele é meio que uma fábrica de doente mental. Se você parar para analisar, é um país que as pessoas recebem muita coisa de mão beijada, cara. Muita coisa de mão beijada. Tu vê que o Jake LaMotta era um cara que nasceu numa infância pobre lá nos guetos de Nova York. Só que, tipo, o cara já com 15, 16 anos já lutava. Já ganhava ali os dólares, já tinha dinheiro.
com 19, 20 anos, o cara já conseguiu comprar o apartamento dele, conseguiu comprar o carro dele. Então, assim, tu vê que os Estados Unidos, ele tem essa... Tem pessoas que passam por situações econômicas no início, mas depois meio que engrena. Eu não sei se você está pegando o que eu estou querendo dizer. O americano, se vivesse no Brasil, se o americano vivesse nesse país aqui, ele ia ter muito problema. O americano, ele ia ter muito problema se ele vivesse aqui, se ele tivesse as nossas condições, se ele tivesse o nosso dinheiro, se ele tivesse a nossa moeda, se ele tivesse o nosso... Ele não ia ter o nosso pensamento, ele ia viver aqui. Ia ser uma destruição para ele. Porque os Estados Unidos, ele é como um pai, como uma mãe que cria um Debi Lloyd, não no sentido do cara ser doente mental, mas no sentido de o cara ter atitudes de uma pessoa que é completamente disforme, uma pessoa completamente vazia e uma pessoa completamente que não tem raciocínio lógico, raciocínio e um pensamento de ver que vive meio que num paraíso na Terra, mas que não sabe usufruir, essa é a palavra, não sei, ele não sabe aproveitar o céu, o paraíso que ele nasceu. E para fechar o vídeo, inclusive, tem um episódio dos Simpsons que é muito foda e explica muito isso, que é uma crítica lá, é uma piada, mas é muito verdade. Tem um personagem, eu não lembro agora se ele é venezuelano ou peruano, ele tá lá trabalhando com o Homer e o Homer vive fazendo cagada na empresa que ele trabalha. Ele só faz cagada. Cagada, 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 cagada. Daí esse cara, ele come direito, ele tem ele valoriza cada pedaço daquele chão dos Estados Unidos que ele tá. Ele valoriza a comida que ele tá comendo, ele serve só o suficiente que ele vai comer, ele come aquela comida, e o Homer come que nem um animal, e não sei o que, bebe, come e tal, e daí o Homer passa mal. Daí o cara, ele começa a falar assim, cara, você é nojento, você é imundo, se você vivesse num país de terceiro mundo, você estava condenado à miséria, porque você é burro, você é idiota, você é insignificante, você não tem cultura, você não tem nada, você é estúpido. E daí ele, sabe de uma coisa? Eu vou ser que nem você. Daí esse cara, esse peruano, venezuelano, boliviano, eu não sei que país ele é, no Simpsons, ele pega e ele começa a comer que nem o Homer, comer que nem um animal, ele começa a beber que nem um animal, tal, daqui a pouco dá um infarto nele e ele morre. Entendeu? Então, assim, e tipo, os americanos, eles meio que outro dia eu tava vendo, daí teve um cara que falou assim, se o Jake LaMotta fosse hoje, ele seria o Romário. Cara, não compare. Essa comparação é ridícula. O Romário, se você pegar todas as bad vibes deles, todas as cagadas que o Romário fez, não dá 1% do que o Jake LaMotta fez. Tá? Se você pegar o Romário, não dá 1% do que o Jake LaMotta fez. Então, é um cara que realmente viveu também numa época, também que coisas não aconteceriam hoje, né? Com tanta proteção à mulher e tal. Não tem aquela coisa dele sair arrastando a mulher, quebrar a porta lá com um chutão e entrar lá e nocautear a mulher no meio da rua. Cara, isso aí não existe mais isso. Não tem mais espaço para isso na sociedade. Se bem que tem um cara aí que queimou o rosto da mulher com cigarro, né? Daí se juntaram aí, foi aqui no Brasil isso, um influencer aí, ele queimou a cara da mulher com cigarro, bateu numa mulher lá numa viagem em Machu Picchu, no Peru, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então ainda em 2026 ainda tem esses casos aí de pancadaria entre homem contra mulher. Mas então assim, por vários motivos, é muito bom você assistir Toro Indomável. E é um filme que não é para assistir uma vez só, porque tu vai assistir várias vezes e você vai pegar várias coisas ali.